Estou sem Instagram há um ano e eu me sinto muito bem assim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Para começar, eu queria explicar mais ou menos como é que foi a minha decisão de sair do Instagram. E eu preciso começar a falar, explicar para vocês que eu era uma pessoa cronicamente online no Instagram. Então, eu passava muito tempo lá e principalmente nos stories, né? Então, eu sentia uma necessidade muito grande de zerar todos os stories. Muito mais do que postar, né, ser aquela pessoa que posta story, posta foto no feed, eu era a pessoa que acompanhava mais do que postava. Inclusive, eu nunca fui aquela pessoa que posta story e fica vendo quem viu, quem não viu. Posta foto e fica vendo quem curtiu, quem não curtiu, quem comentou, enfim. Eu sempre fui muito desapegada nisso, né? A minha questão era ver o que as pessoas que eu seguia, né, que às vezes nem eram meus amigos, nem conhecidos, nem nada, estavam fazendo. Eu passava muito tempo ali rodando os stories, passando até zerar, assim, até assistir todos os stories de todas as pessoas. E isso, obviamente, me fazia gastar um tempo muito grande. Então, eu provavelmente passava, sei lá, 3 horas do meu dia, 4 horas fazendo isso, que é muita coisa, né? O momento que começou a me incomodar foi que eu comecei a sentir um cansaço mental, assim, absurdo. Então, apesar de me sentir incomodada, né, e cansada mentalmente, eu ainda sentia muita necessidade de ver o que as pessoas estavam fazendo, onde elas estavam, o que elas estavam comendo, se elas foram na academia, se elas não foram. E eu comecei a sentir FOMO, né, que é uma sigla muito famosa, que significa Fear of Missing Out, que significa o medo de estar perdendo algo. Então, eu tava sentindo constantemente FOMO. Se eu ficasse um tempo sem assistir esses stories dessas pessoas, eu sentia que estava perdendo alguma coisa. E, na verdade, o que eu estava perdendo era, né, as pessoas indo aos restaurantes, indo a viagens, mostrando que foram na academia. Enfim, coisas que, sinceramente, hoje eu entendo que não acrescentam nada na minha vida, né? Não faz muita diferença na minha vida se a pessoa foi na academia ou não, se ela tá comendo uma comida gostosa ou não, enfim. Aí, junto com o FOMO, né, que é Fear of Missing Out, eu comecei a ficar ansiosa. Atrelado a esse sentimento, vem também a ansiedade, né? Porque se você não vê, você fica com aquela sensação de que tem algo estranho, que tá faltando alguma coisa. Então, é uma sensação de alerta constante. Para pessoas que já são ansiosas, como eu, é super nocivo, assim, você viver nesse modo, né, de medo de perder e querer ver ali o que as pessoas estão fazendo, que você poderia estar gastando seu tempo, inclusive criando coisas, né, pra internet mesmo, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Percebi que estava nesse ponto, né, que eu cheguei nesse ponto de ficar ansiosa por conta dos stories ali, de acompanhar o que as pessoas estavam fazendo, eu realmente tomei a decisão de sair, né. Eu nunca desativei meu Instagram, ele tá lá, inclusive eu entro pontualmente, assim, pra ver, principalmente restaurantes, sabe, eu gosto muito de restaurantes, então, pra pesquisar, às vezes, reservas e horários, enfim, é muito útil pra isso, mas eu nunca mais passei mais de 10 minutos vendo stories e fotos das pessoas. Outro ponto que começou a me incomodar extremamente foi a quantidade de publicidade que aparecia para mim no Instagram. Então, enquanto eu estava ali passando os stories, né, vendo o que as pessoas estavam fazendo, aparece uma quantidade absurda de propagandas de coisas que você pesquisou, né? Então, tem essa intenção de te vender, fazer você querer comprar coisas que às vezes você nem tá precisando. Então, isso também começou a me incomodar. Toda vez que eu entrava, né, no Instagram, ficava ali horas passando os stories, via muitas coisas que eu queria comprar, roupas que eu queria comprar, que eram do meu interesse, coisas de casa que eu queria comprar e que eu já tinha pesquisado anteriormente. Eu tava me sentindo mal com essa quantidade de propagandas e principalmente porque essas propagandas me levavam a achar que eu precisava comprar. E isso também pode ser muito ruim, né? A gente comprar o que a gente não precisa e sentir desejo de comprar coisas adoidado é uma coisa muito ruim, pode te fazer muito mal. Outro sentimento que eu tinha com frequência era uma sensação de que eu estava me perdendo, assim, de mim mesma. Então, a quantidade de coisas que eu via para comprar, o que as pessoas estavam fazendo,
o que os outros estavam vestindo, comendo, lendo, enfim. Eu me questionava se o que eu fazia, o que eu vestia era legal, se o que eu lia era legal, enfim. E aí, somado todas essas coisas, eu decidi sair. Como eu falei, eu nunca excluí meu aplicativo, ele tá lá, mas eu não sinto necessidade de excluir, porque eu consigo controlar. Hoje eu me sinto muito melhor, muito mais leve, tranquila. Eu não sinto nenhuma necessidade de ver o que aquelas pessoas estão fazendo. Então, no lugar do FOMO, né, eu passei a sentir JOMO, que é também uma sigla que significa Joy of Missing Out. Então, em vez de ficar com um sentimento ruim, negativo, né, e ansioso de estar perdendo alguma coisa por não estar vendo os stories, eu sinto prazer de estar perdendo. É muito doido. Eu, sinceramente, me sinto assim hoje. Então, eu me sinto bem de não saber o que as pessoas estão fazendo, me sinto bem de não saber notícias que não me agregam, de não saber fofocas, enfim. Então, mudou completamente os sentimentos, né? Antes era um sentimento negativo e agora eu me sinto bem por ter esse controle e principalmente por me sentir mais eu mesma. Eu sinto que eu consigo ser eu mesma sem ter essas referências e essa quantidade absurda de propagandas e pessoas. Eu não tô fazendo esse vídeo com o intuito de te falar que usar Instagram é errado, de que usar redes sociais é errado. Assim, eu acho que a rede social, ela é ótima. Inclusive, estou aqui nessa, né, que é uma rede social que eu me conecto mais, que eu me sinto melhor, principalmente pelo ritmo mais lento. E estou também na outra rede de vídeos curtos. Posso fazer outro vídeo falando sobre isso, sobre a diferença, né, que eu sinto em usar o Instagram e usar o TikTok. Uma reflexão e a minha experiência fazendo essa escolha de não usar e de como eu acho que você também pode estar passando por isso, você pode estar se sentindo ansioso ao usar essas redes sociais. Então, que sirva de reflexão, que você consiga refletir, se inspirar, quem sabe, e trocar aqui comigo, né? Então, a intenção desse vídeo, espero que eu tenha inspirado aí vocês a refletirem sobre isso, né? A não abandonar e falar isso aqui é horrível, mas sim pensar o uso, observar o seu próprio comportamento, né? Então, quando eu saí do Instagram, eu pude perceber como meu comportamento estava nocivo para mim mesma. Então, a gente às vezes só consegue perceber e reparar certos comportamentos que estão destruindo a gente quando a gente se afasta daquilo que está fazendo mal, né? Então, enfim, fica o recado e é isso. Tchau.